E, na verdade, ao utilizar a sua intervenção inicial, Portugal, à qual amanhã quer voltar, depois do batizado feito, não faltam padrinhos a Primeiro-Ministro. E aqui está. É essa a lógica. Senhores deputados. Passos perdidos com Miguel Viterbo Dias. Esta semana o Primeiro-Ministro vai ao Parlamento para um debate quinzenal e o dossiê da reposição das freguesias pode ficar fechado. Mas o que continua a dar polémica é a Comissão Parlamentar de Inquérito ao Tratamento das Gêmeas Luso-Brasileiras, com a Assembleia da República a acusar o Supremo Tribunal Administrativo de ingerência, depois de ter dado razão à mãe das crianças sobre o nome desta Comissão de Inquérito. Mas esse é um assunto para a conversa de bastidores. Antes disso, o bate-boca da semana, com dois debates particularmente intensos, um sobre segurança e outro sobre alterações à lei da interrupção voluntária da gravidez. E essa é uma grande falha, Sr. Primeiro-Ministro. é uma armadilha para o país. Disse o Sr. Primeiro-Ministro, o país quer saber o que é que vai fazer. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. E o debate sobre as propostas de alteração à lei do aborto foi particularmente difícil de gerir para os partidos da direita, com algumas ausências notadas, Miguel. Sim, a começar pelo presidente do Chega, André Ventura, o que não deixa de ser curioso, porque este é um assunto divisivo e é raro ver Ventura faltar a debates acalorados, ou em que pelo menos sabe que a atenção mediática está particularmente focada no Parlamento. O certo é que não marcou presença. A intervenção inicial do Chega foi da deputada Sandra Ribeiro e o partido só conseguiu mesmo gerar burburinho já na reta final, através de Rita Matias, que até foi falar sobre a proteção da mulher grávida em sentido mais abrangente, não tanto sobre a questão do aborto. Mas vamos aos presentes, ou aos que preferiam não ser obrigados a marcar presença. Falo do PSD. Os sociais-democratas esperaram pelas intervenções de todos os partidos, até usarem da palavra. Hugo Soares ainda cedeu tempo ao CDS e à Iniciativa Liberal e, no fim, ainda lhe sobraram perto de 10 minutos. O PSD queria muito passar discreto neste debate. E a defesa da posição social-democrata acabou por ficar a cargo da vice-presidente da bancada, Andréa Neto, que voltou a 2007. Os portugueses são soberanos e a resposta já foi dada. À pergunta mais debatida, mais escrutinada, mais ponderada da história da nossa democracia, O PSD remeteu para o referendo de 2007 com a pergunta mais escrutinada da história da democracia, disse Andréa Neto, que já na fase de resposta às perguntas dos deputados rematou com um "já disse tudo e não há nada mais a acrescentar". Lá está o PSD a querer passar ao largo da discussão. Quis mesmo passar ao largo da discussão, apesar do PSD ser... ou dos deputados do PSD serem determinantes para o desfecho da votação. No dia anterior ao debate, Hugo Soares tinha anunciado o sentido de voto da bancada, quer contra as propostas da esquerda, que queriam aumentar o prazo legal para a interrupção voluntária da gravidez, mas também contra as da direita, que queriam impor mais regras no acesso. E no final da votação, todos os deputados acabaram por cumprir essa indicação de voto. Pois havia essa dúvida, porque o PSD tem aquela tradição de liberdade de voto nas questões de consciência, mas aqui a interpretação de Hugo Soares foi outra, e não sendo uma votação sobre a favor ou contra o aborto, mas sobre alterações ao regime da interrupção voluntária da gravidez, não foi entendida como uma matéria em que tivesse que existir disciplina de voto. O Hugo Soares garantiu até que essa questão nem sequer foi colocada pelos deputados. Existiram alguns membros da bancada que acabaram por entregar declarações de voto, como por exemplo Emílio Guerreiro, isto depois de Isabel Moreira, do PS, ter recordado nomes do PSD que estiveram do lado do progresso nas questões ditas de consciência. Não se percebe, ninguém percebe o que leva o PSD, institucionalmente falando, porque sabemos naturalmente a posição de Leonor Beleza, de Teresa Leal Coelho, de Paulo Teixeira da Cruz, de Rui Rio e até de Passos Coelho até certa data, e de muitas outras pessoas no PSD, a insistir numa história de décadas sempre contra a autonomia das mulheres. A crítica de Isabel Moreira, aqui a recordar nomes do PSD que estiveram ou estão ainda do lado do sim ao aborto e por isso que podiam ser aqui influências no sentido daquilo que o PS queria, que era aumentar o prazo legal para a interrupção voluntária da gravidez. Isabel Moreira foi a primeira deputada do PS a subir ao púlpito, a pedir uma mudança de posição do PSD, que não se verificou, e no fim a líder parlamentar, Alexandra Leitão, acabou por carregar no acelerador. A extrema-direita quer negar o direito às mulheres.
O PSD é hipócrita quando diz que é a favor do direito da mulher à IVG, mas depois chumba as propostas que nada mais fazem do que efetivar esse direito na prática. E foi um debate que serviu sobretudo para ser um debate de todos contra todos, porque o PS ouviu também críticas dos partidos à esquerda sobre a oportunidade que tiveram para mudar esta lei. É quase que deram o guião aos partidos da direita. O discurso já tinha sido ensaiado pelo PSD e pelo CDS, que recordaram os 8 anos de governação socialista, 2 deles em maioria absoluta, mas o PCP e o Bloco de Esquerda também mostraram descontentamento quanto a isso. Paula Santos, a líder da bancada dos comunistas, fez questão de lembrar ou de dizer que já existiram melhores oportunidades para mudar esta lei. Houve condições no passado recente para a resolução dos problemas que condicionam o acesso à IVG e até para o alargamento do prazo para a realização da IVG por opção da mulher. Mas não foi essa a opção do PS. Aqui, clarinha, não foi essa a opção do PS quando esteve no governo, Paula Santos, neste debate sobre mudanças à lei da interrupção voluntária da gravidez, e em que todos os projetos, mais progressistas ou mais conservadores, acabaram chumbados. Sem mudanças, a interrupção voluntária da gravidez continua a ser permitida em Portugal até às 10 semanas. Vamos agora, nestes passos perdidos, aos sinais da semana e vamos começar pela positiva. E o deputado pela positiva é o primus inter pares, o Presidente da Assembleia da República, Miguel. Sim, numa semana em que ficou também marcada pela transladação de Essa de Queiroz, falámos disso na edição anterior, não foi fácil para o Parlamento. Pelas dificuldades logísticas, foi um dia de muita chuva em Lisboa, o que retirou qualquer resquício de dimensão popular que esta cerimónia pudesse ter, mas a par disso existiram também problemas políticos. Durante muitos anos existia a polémica dos 6 bisnetos que eram contra a transladação de Essa de Queiroz, e Aguiar Branco não fugiu a esse tema no discurso que fez no Panteão Nacional. Agradeceu às gentes de Santa Cruz do Douro por terem emprestado Essa a Lisboa e depois, relativizando tudo isto, disse que Essa teria feito uma bela crónica sobre a confusão que foi esta transladação para o Panteão, que demorou 4 anos desde a aprovação até à concretização, com esta batalha judicial pelo meio. E por falar em justiça, também há pouco, na abertura do ano judicial, puxou dos galões de advogado e ex-ministro do setor para criticar as demasiadas conferências e debates sobre a situação da justiça e para anunciar uma reunião de trabalho no Parlamento entre os agentes do setor e os legisladores, ou seja, os deputados. Veremos se isto vai provocar ou não alguma alteração, mas pelo menos não é mais um debate, nem mais uma conferência. Punha a acontecer já em fevereiro. Por tudo isto, Aguiar Branco leva essa nota positiva. Vamos agora ao sinal menos desta semana. Pela negativa esta... Obrigado, Miguel, por entrares na nossa tradição. Sempre quem cai nesta. primeiro, É não aqui é? que nós vemos quem é que se estreia. Pela negativa, queres esta semana destacar os partidos que subscrevem a lei sobre a desagregação das freguesias? Sim, personificando aqui em Hugo Soares do PSD, Alexandra Leitão do PS, Fabián Figueiredo do Bloco de Esquerda, Paula Santos do PCP, Isabel Mendes Lopes do LIVRE e Inês Sousa Real do PAN. É raro vermos um projeto de lei assinado por estes nomes, são os primeiros subscritores do projeto de lei de desagregação das freguesias. Inicialmente iam ser desagregadas 124, agora vamos em 132. Estas 8 que surgiram, entretanto, foram adicionadas à margem do grupo de trabalho, que durante os últimos meses esteve debruçado sobre este processo. Isto depois de terem já surgido acusações de falta de respeito pelas indicações da Comissão Técnica, que antecedeu o grupo de trabalho na Assembleia da República. Ora, este assunto vai à votação na sexta-feira, cumpre o objetivo do Parlamento, que queria o dossiê fechado a tempo das eleições autárquicas. É claro que depois da chamada Lei Relvas em 2013 ficaram erros ou agregações de freguesias que acabaram por não correr bem, e isso deve ser permitida a correção disso pela lei, mas quando as correções surgem a pouco tempo de um ato eleitoral, fica sempre a desconfiança de critérios subjetivos neste processo. E aqui não é um critério subjetivo, há sempre neste programa o próximo segmento, que são os destaques da agenda, numa semana em que há debate quinzenal com o Primeiro-Ministro. E já vamos a esse debate com a presença de Luís Montenegro, mas antes disso, Miguel, outros destaques. Quais é que são esta semana? Vamos começar pelo arranque da Comissão de Inquérito à Gestão da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que já recebeu as respostas por escrito de Pedro Santana Lopes, antigo provedor, também antigo Primeiro-Ministro, e foi por isso que pôde responder por escrito. As audições arrancam esta semana e esta, sim, pode ser uma comissão importante para corrigir o rumo de uma instituição que foi sendo, ao longo dos anos, válvula de escape para muitos problemas. Mantendo-nos nas comissões de inquérito, esta sexta
sexta-feira vai ser ouvida a atual Ministra da Saúde, Ana Paula Martins. Ora, se bem nos recordamos, a atual Ministra era na altura em que a polémica rebentou a Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Lisboa Norte, que inclui o Hospital de Santa Maria, e foi a primeira a apontar para o gabinete de António Lacerda Salles como responsável pelo pedido para a marcação da consulta. Vai ser ouvida na sexta-feira à tarde. E terminamos, claro, com o debate quinzenal. A segurança será certamente um tema, depois das manifestações deste fim de semana e também da rixa na Rua do Bem Formoso. Luís Montenegro enfrenta assim a oposição pela primeira vez este ano, e isto depois de um último debate quinzenal particularmente confuso e do qual se extraiu pouco. E um debate, como costumamos dizer na bola, aqui Exatamente. não é para acompanhar com um relato em direto na Rádio Observador, mas sim com emissão especial na Rádio Observador. E também com comentários. Com comentário em direto também. Durante esta semana, debate quinzenal com a presença do Primeiro-Ministro. Estamos a caminho do final, paragem obrigatória para ouvirmos a conversa de bastidores. Esta semana, o destaque vai para a decisão do Supremo Tribunal Administrativo sobre o nome da Comissão de Inquérito ao caso das gêmeas luso-brasileiras e também para a ação de Aguiar Branco nas sombras. Este caso é um exemplo de como a vida no Parlamento se consegue embrulhar em pormenores e pormenorzinhos. Ora, a mãe das gêmeas luso-brasileiras colocou uma ação na Justiça para que o nome da Comissão de Inquérito fosse alterado. O Supremo Tribunal Administrativo acabou por dar razão a Daniela Martins, pedindo a alteração da designação da Comissão de Inquérito. Ora, os deputados insurgiram-se. A Comissão aprovou a apresentação de um recurso a esta decisão do Supremo Tribunal Administrativo. O recurso foi aprovado apenas com a oposição do LIVRE, sendo que este processo terá ainda que passar quer pela Conferência de Líderes Parlamentares e também pelo gabinete de Aguiar Branco. Só que o Presidente do Parlamento já tinha tentado evitar polémicas. Num despacho a que tivemos acesso, Aguiar Branco já tinha dado instruções em dezembro para que o Parlamento designasse a Comissão de Inquérito com o nome formal e não com o nome abreviado, que é a Comissão de Inquérito às gêmeas tratadas com medicamentos Zolgensma. Ora, a utilização do nome formal foi ordenada por Aguiar Branco e utilizada já pelo Presidente da Assembleia nas comunicações internas, mas publicamente continuou a ser usada a designação abreviada e informal que motivou esta queixa da mãe. Na sequência do pedido, Aguiar Branco dá ainda conta de que não recebeu nenhuma oposição por parte da Comissão de Inquérito. Acontece que o site do Parlamento não permitia, até há poucos minutos, a mudança do nome da Comissão por uma limitação de caracteres, que agora finalmente parece ter sido resolvido. Todos nós, já aqui passámos por isso, não é? Precisamos de dar um título a alguma coisa e temos uma limitação de caracteres. E agora vamos perceber o porquê da dificuldade. É que, em vez de Comissão de Inquérito às gêmeas tratadas com medicamentos Zolgensma, a designação agora é a seguinte. Vou ganhar fogo. Comissão de Inquérito para a verificação da legalidade e da conduta dos responsáveis políticos alegadamente envolvidos na prestação de cuidados de saúde a duas crianças tratadas com medicamento Zolgensma. Conseguiste bem essa difícil missão. Sendo que a correção do nome formal, com a correção do nome formal, os deputados da Comissão insistem em recorrer da decisão do Supremo por considerarem que existiu uma interferência nos trabalhos da Assembleia da República. Aguiar Branco já tomou posição sobre isso, Miguel? Ora, o assunto, lá está, vai ser discutido em Conferência de Líderes, a pedido do PSD. O pedido de recurso terá que ser encaminhado formalmente pelo gabinete de Aguiar Branco, sendo que a Comissão aceitou a utilização do nome formal, definido a quando da criação da Comissão de Inquérito e que tem a palavra gêmeas apenas entre parênteses, mas a Comissão diz que não abdica dessa palavra, que a mãe defende que viola a privacidade das crianças. Para já, a palavra caiu mesmo, mas veremos até onde vão estes pormenores e pormenorzinhos da vida parlamentar. Fim dos passos perdidos, não literalmente, só por esta semana. O Miguel Viterbo Dias está de regresso na próxima segunda-feira com este programa e já amanhã senta-se no sofá do Parlamento com um entrevistado também aqui na Tarde Política. Até amanhã, Miguel. Amanhã. Até amanhã. E na verdade, ao utilizar os primeiros, a sua intervenção inicial, Vale a qual amanhã quer voltar. Depois do batizado feito, não faltam padrinhos a Primeiro-Ministro. E aqui está. É essa a lógica. É essa a lógica. Senhores deputados,